Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Boa tarde, bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje com Ofélia Malheiros, que trabalha na Securnet. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença e a sua contribuição. E a primeira pergunta que eu tinha para a Ofélia é como é que decidiu trabalhar nesta área da cibersegurança? Antes de mais, gostava de dizer que o prazer é todo meu de poder participar neste podcast e partilhar o conhecimento com os seus ouvintes. A minha viagem na área de segurança, eu digo que é uma viagem porque realmente já vai longa. Iniciou-se em 2000, em que realmente surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa focada na área de gestão de informação, nomeadamente em armazenamento e proteção de dados. E por isso, desde o início da minha vida profissional, que vivi ligada à informação e que percebi a importância da informação para as empresas e também para a sociedade. Sempre tive contacto com grandes organizações, nomeadamente a banca, as telecomunicações e grandes organismos da administração pública, e nesse sentido já há 20 anos que essas organizações estavam muito focadas no que era a proteção dos dados. E por isso tem sido uma viagem que tem sido apaixonante, é uma área que eu gosto muito e que se alinha com a minha missão de ajudar as pessoas, as empresas e a sociedade a ter a resiliência e também na continuidade de serviços. Por isso é realmente algo que eu gosto muito de fazer e que é muito gratificante todos os dias. Bom, eu estou aqui a pensar que ainda há uns minutos o nosso oráculo da produção deste podcast me acabou de mostrar um SMS fraudulento. E isso de alguma forma está ligado à próxima pergunta que eu tinha aqui para si, sobre qual é o atual panorama de ameaças à cibersegurança e especificamente as que mais afetam o ciberespaço português. Sim, de acordo com o CNCS e no relatório de 2023, são 4 os maiores ameaças em Portugal. O primeiro, o ransomware, o phishing, o compromisso de contas e também a ciberespionagem. Sobre os principais atores, também existe um relatório do CNCS que refere 2 principais que estão bastante ativos em Portugal, nomeadamente os cibercriminosos com objetivos económicos e também os atores estatais com objetivos ligados aos Estados e que têm em base o nosso contexto geopolítico e estratégico em que estamos a viver numa situação de alteração do panorama de forças internacional. E realmente esses 2 cibercriminosos, quer sejam os cibercriminosos com objetivos económicos e os estatais, têm objetivos diferentes e por isso dão origem a ameaças diferentes, nomeadamente os com objetivos económicos atuam com base em phishing massificado e também em intrusões e ransomware. Já no caso dos estatais, normalmente fazem ciberespionagem, têm outro tipo de objetivos mais ligados à recolha de informação e muitas vezes acabam por também fazer interrupções de serviços, nomeadamente denial of service, e obviamente depois muitas vezes também acabam por aplicar ransomware para conseguir fazer disrupção das organizações. E portanto, o que vem nesse relatório alinha-se com a sua prática do dia-a-dia, do que vê na sua atividade profissional do dia-a-dia. Exatamente. Sim, nós verificamos que efetivamente tem existido nos últimos anos um impacto grande desde que ocorreu a digitalização, uma evolução, uma transformação muito acelerada devido ao Covid e à pandemia, em que muitas organizações tiveram que alterar a sua estratégia, que estava ainda muito focada em aplicações on-prem e em as pessoas estarem a trabalhar localmente, e houve realmente uma transformação muito acelerada do negócio que levou as organizações a terem que fazer uma sobrevivência, e ao fazer essa sobrevivência tiveram que implementar um conjunto de aplicações, de tecnologias digitais cujo objetivo era manter o negócio a funcionar, e fizeram na altura o que deveriam fazer e deixaram a segurança um pouco para trás.
Neste momento, o que nós verificamos é que, efetivamente, o risco da segurança e o risco da cibersegurança em Portugal, e são entidades que o referem no setor dos seguros e não do setor da cibersegurança, vamos assim dizer, que o principal risco de negócio hoje em dia é o risco de cibersegurança, e as próprias organizações também estão cientes dessa situação. Mas para a banca, para os seguros, para as telecomunicações, portanto, estes vários setores têm desafios de cibersegurança distintos ou existe uma grande convergência deste tipo de desafios? Do ponto de vista macro, do ponto de vista europeu, ambos os setores de banca e telecomunicações são setores considerados infraestruturas críticas a nível europeu, e nesse sentido têm vindo a ser alvo de um conjunto de regulamentação que vem com origem na União Europeia, com o objetivo de melhorar e aumentar a cibersegurança do espaço europeu e de defender os valores das pessoas e dos cidadãos no espaço europeu. E nesse sentido, o principal enfoque da regulamentação que tem vindo a surgir é realmente manter a resiliência do ciberespaço, assegurar que são tomadas as medidas adequadas para manter a resiliência do ciberespaço. Obviamente que a banca sempre foi um mercado em que, um setor em que os dados são cruciais, porque quando nós fazemos uma transação bancária temos de ter a certeza que ela tem autenticidade, confidencialidade e disponibilidade. E se pensarmos do ponto de vista da banca, sempre foi o core da banca, a segurança dos dados. Obviamente que as telecomunicações também, mas o setor da banca sempre foi um setor mais regulamentado, e inclusivamente hoje em dia existe esta regulamentação europeia aplicada ao setor da banca. Hoje em dia fala-se muito no DORA, que é o Digital Operation Resilience Act, que vai ter aplicação em 2025 e que o objetivo, mais uma vez, é reforçar a resiliência do setor financeiro face a incidentes disruptivos, e para que possa ser mantida essa operacionalização desta infraestrutura crítica. O mesmo nas telecomunicações, porque os 3 pilares desta regulamentação europeia aplicam de forma transversal a vários setores, e em que o objetivo é realmente que exista uma gestão do risco das tecnologias de informação, que haja uma gestão de risco de segurança dos parceiros destas entidades e que realmente haja essa resiliência digital e esta resposta a incidentes, porque isso é o principal, é assegurar que há uma detecção de incidentes, porque, como todos nós sabemos, a questão não é se vai haver um incidente, é que ele vai existir e como é que respondemos de forma ao máximo, ao podermos detectar e conter, que esse é o principal objetivo, ou também fazer uma resposta que permita manter os serviços das organizações a responder o mais rápido possível. E de que forma é que as suas experiências nestes diferentes setores influenciaram a sua abordagem, digamos, pessoal à cibersegurança, e que conhecimentos podem ser aplicados universalmente, portanto, por qualquer cidadão? De forma transversal, realmente é possível aplicar um conjunto de medidas que, do ponto de vista de segurança, são transversais e podem ser aplicadas aos vários setores, nomeadamente quais são os ativos críticos, conhecer quais são os ativos críticos das organizações e também, depois, em face desses ativos críticos, compreender quais é que são os riscos. Depois é aqui que cada setor tem as suas especificidades. Do ponto de vista de negócio, os setores são diferentes, como eu estava a referir no caso da banca, obviamente, tudo o que são os canais digitais são super importantes para manter o negócio, e por isso é algo que tem que ser assegurado, que tem disponibilidade e que tem a segurança adequada a este tipo de informação. E outros setores, por exemplo, são muito... têm normalmente os seus processos e o seu negócio é muito ligado ao contexto setorial dos produtos e dos serviços que fornecem e que depois a infraestrutura e o modelo organizativo da organização está em linha com isso. Isso é bastante interessante porque nós vemos que setores diferentes têm
processos diferentes, ativos críticos diferentes, informação diferente. Isso é bastante interessante. Por exemplo, nós podemos pensar o caso da banca e os grandes organismos estatais, por exemplo, nomeadamente a Segurança Social e também a Autoridade Tributária, são entidades que sempre tiveram na sua gênese a segurança da informação. Eu sempre, desde que me lembro, comecei a trabalhar nesta área, tive realmente aqui a oportunidade de compreender alguns destes setores mais de perto. Sempre foi um foco destas organizações a segurança e a proteção de dados. Já, por exemplo, se pensarmos num setor industrial, é completamente diferente, porque um setor industrial, e neste momento o setor industrial está em grande transformação, mas o setor industrial há 15 anos, 20 anos atrás, tinha a sua linha produtiva. Se a linha produtiva parasse, esse era o problema, e normalmente a informação não era, do ponto de vista de tecnologias de informação, não era algo crítico. O que nós vemos também hoje em dia é que cada vez mais, do ponto de vista da indústria, a indústria tem vindo a criar um conjunto de inovação, também a fazer transformação digital, em que incluem cada vez mais sensores, com a componente de data intelligence, com a digitalização da cadeia de fornecimento, logística, e todas estas componentes de alteração e transformação digital fizeram que o setor da indústria desse um salto qualitativo do ponto de vista da utilização da informação, do Big Data. Mas ao mesmo tempo também aumentou o risco de parar a cadeia, a linha de produção, porque há mais componentes e sendo digitais, e se estiverem vulneráveis, portanto criam aí um possível problema para a continuidade da linha de produção. Exatamente, era aí que eu ia chegar, ou seja, acho que hoje em dia são muito poucos os setores, não é? O setor industrial era um que eu também tinha contacto e que via que realmente existia diferença, e hoje em dia nós, com a digitalização, com a introdução de data science, trabalhar, ou seja, ter serviços que vão ao encontro do cliente, que são mais rápidos, que são no fundo a cadeia de fornecimento, passou a ser uma cadeia de fornecimento digital para poder responder ao cliente. Isso faz com que o próprio setor industrial, para incluir a inovação, hoje em dia a informação para eles também é core. E por isso que no passado era algo que se podia dizer que esse setor é um setor que não estava tão dependente da informação, hoje em dia já não existe. Agora, o que podemos dizer é que realmente são ativos. O que podemos pôr de comum são os ativos críticos, e ter realmente a implementação da análise de risco para depois, face a esses ativos críticos e as ameaças em cada setor, que também são diferentes, aplicar as medidas técnicas, mas aí já saem as que são adequadas a cada setor. Mas realmente a base é os ativos, sabermos quais são os ativos e aplicarmos a análise de risco. Saltando aqui para o tema do RGPD, portanto o RGPD entrou em força em maio de 2018, portanto estamos a concluir daqui em maio deste ano 6 anos, não é? E há também o regime jurídico da segurança do ciberespaço, que também é uma lei de 2018 e que é uma transposição da diretiva NIS. Será que com esta legislação toda o panorama das organizações em Portugal hoje em 2024 é muito diferente? Eu acho que tem sido uma transformação, quer seja por regulamentação, quer seja pelo próprio contexto em que estamos, contexto geopolítico. O que nós vemos relativamente ao RGPD foi uma adoção faseada, ou seja, realmente começaram por adotar o RGPD entidades que tinham uma exposição grande reputacional do ponto de vista dos dados pessoais e que também esse era o seu core, por exemplo a área da banca, obviamente, a seguros, estou só a dar este exemplo como estávamos a falar da banca e seguros, mas por exemplo grandes organizações multinacionais também foram das primeiras a adotar e a implementar medidas relativas ao RGPD, porque o regime sancionatório tinha penalizações elevadas, nomeadamente 10 milhões de euros ou 2% do valor de faturação a nível mundial. É natural que, fazendo uma análise de risco, considerassem que era preferível fazer a aplicação do RGPD. Mas vemos que realmente depois as restantes entidades foram fazendo aqui uma adoção gradual de medidas de proteção de dados pessoais,
e que depois também foi tendo impacto também na adoção de segurança de informação. E depois a introdução do regime jurídico do ciberespaço em 2021 acaba por reforçar a privacidade de dados com um conjunto de medidas adicionais, e estes dois regulamentos, vamos assim dizer, que vêm da União Europeia, acabaram por se reforçar e por incrementar a segurança das organizações. E agora em breve virá aí a NIS 2, não é? Exatamente, sim. A NIS 2 deve ser transposta brevemente. Vamos ver quando é que será em Portugal, como é que vamos transpô-la, quando vai ser transposta. De qualquer forma, as organizações já estão muito atentas, inclusivamente o que nós referimos aqui no início da banca, das telecomunicações, também já é o referente à diretiva à NIS 2. E nesses setores, não sei se há ainda alguma resistência a aproveitar recursos externos, portanto há sempre um equilíbrio entre aproveitar esses recursos externos ou manter mais um foco mais na cibersegurança. É algo ainda que se observa hoje em dia, ou o uso de recursos externos e, portanto, não estando on-prem, estando mais, em teoria, mais expostos, se é algo que ainda é uma decisão que as empresas de alguns setores estão a tomar. Sim, cada vez mais. E quando falamos em recursos externos, já não é só um colaborador externo, já não é só um serviço pontual. Estamos a falar de uma transformação bastante grande do ponto de vista das organizações, que no fundo advém dessa transformação digital que estávamos a abordar, porque no passado, se calhar há 20 anos, uma área da IT se calhar tinha 5, 10 fornecedores, 15 fornecedores, e hoje em dia quando pensamos do ponto de vista da IT, pensando por exemplo na indústria, que nós estávamos há pouco até a falar na parte da indústria, pensamos nos sensores, que os sensores podem ter informação que vão para a cloud, têm plataformas de gestão na cloud, que têm o data science, ou seja, a panóplia de fornecedores aumentou consideravelmente. Passa para uma escala de centenas, no fundo. Exatamente, sim. E por isso faz com que realmente o risco que as organizações estejam postas é superior. Isto vai mais uma vez juntar com o que estávamos a falar antes do abraçar das organizações do ponto de vista de segurança e de realmente abraçarem a segurança e terem aqui um nível de maturidade. Vai tudo em conjunto, ou seja, a digitalização, terem um maior número de fornecedores, o próprio facto de nós vermos também um conjunto de entidades que são muito relevantes e que são públicas, que tiveram e que foram alvo de ataque e que foi público, nomeadamente a Vodafone e também o grupo Global Media, que foi algo que foi público. Tudo isto fez com que lá está, houvesse a adoção da segurança e que se pense também a segurança na cadeia de fornecimento, e também é nesse sentido que a própria Europa vem aqui trazer um conjunto de exigências a nível da cadeia de fornecimento para ajudar as organizações nesse sentido. Por isso... E acha que há algum papel do regime sancionário da lei para empurrar as organizações a cumprirem o RGPD e o regime jurídico da segurança do ciberespaço, ou o regime sancionário é algo que não tem realmente impacto? Sim, é o seguinte, eu acho que numa fase inicial as grandes organizações e as organizações que têm o seu core poderia ser realmente um fator de risco e de apoiar até uma decisão de implementar esses processos. Mas neste momento, se pensarmos, por exemplo, eu dou aqui o caso de um exemplo público da Câmara Municipal de Gondomar, que foi alvo de um ransomware e que é público, teve de fazer um investimento de 1,5 milhões de euros para repor os seus sistemas. Quando nós pensamos o tempo que eles tiveram com a indisponibilidade, o investimento que tiveram que fazer de um momento para o outro, e comparamos com o regime sancionatório que nós sabemos que foi aplicado à Câmara Municipal de Lisboa, podemos seguir e podemos tirar as nossas ilações do que é que realmente, se pusermos isso na balança,
o que é mais importante, se é o regime sancionatório ou se é realmente estarmos seguros para que seja um security by design e o privacy by design. No final do dia, provavelmente é um melhor investimento no security by design e no privacy by design. Eu acho que é isso que as organizações também se têm apercebido, é que é mesmo importante, não é uma questão do... Portanto, é proteger o core do seu negócio e a continuidade do seu negócio, embora... Em relação às instituições públicas, o negócio, no fundo, é servir o cidadão. Exatamente. É um bocadinho diferente do negócio típico. Continuando, na sua perspectiva, o que será necessário fazer para que a privacidade dos dados pessoais e a segurança da informação sejam ainda mais eficazes? Mais uma vez é olhar para as organizações e pensar que a segurança não é uma questão do IT. Ou seja, a segurança é um processo que deve ser incorporado nas organizações e que deve ser um processo que todas as organizações, tendo em conta a digitalização que nós hoje em dia temos e que as empresas têm, isto é uma estratégia da gestão. E a incorporação da segurança deve ser trabalhada pela gestão, porque é uma mudança organizacional. Deve ser criado um modelo de governo, do ponto de vista de segurança de informação, aplicado e incorporado e feito o seu alinhamento com o modelo de governo da organização e fazer essa mudança cultural. E por isso é algo que demora tempo, não é um tema do IT. O IT realmente ajuda com medidas técnicas, ajuda com um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas, mas a segurança vai muito para além do que é o IT. E eu acho que há organizações, não estou a dizer as grandes e que realmente trabalham há muito tempo com segurança de informação, mas as organizações que não são tão maduras do ponto de vista de segurança, muitas vezes veem a segurança como um tema do IT, e não é. Por exemplo, até vos posso dar aqui um exemplo e partilhar também. Por exemplo, em Hong Kong, não sei se vocês ouviram que houve um colaborador da área financeira que teve uma videoconferência com o suposto CEO que lhe disse para fazer uma transferência de 25 milhões. E realmente ele foi alvo de uma fraude, de um deepfake, ou seja, a área da IT não vai ajudar neste processo, não é? Porque é um processo financeiro. Que controles é que existem a nível da área financeira? Ou seja, a questão é que a segurança não é só o facto de termos o múltiplo fator de autenticação, de termos uma VPN, de termos uma firewall, é muito mais para além disso. Ou seja, a segurança tem que ser incorporada dentro dos processos de negócio, de forma transversal à organização, para que realmente o negócio seja o mais seguro possível e que, por exemplo, quem está a trabalhar com fornecedores, quem está a trabalhar com clientes, consiga perceber que há ali algum tipo de fraude do ponto de vista de segurança, que algo não está a correr bem, porque não pode ser só uma questão, pode não ser só uma questão tecnológica. Obviamente que do ponto de vista estratégico, a partir do momento que a organização define que devem incorporar a segurança, a área da IT vai ser um enabler, vai ser um facilitador de componentes e de peças tecnológicas, mas depois existem todas as medidas organizacionais, a formação aos colaboradores, a definição de boas regras por exemplo, de segregação de funções dentro dos próprios processos para que não haja fraude. Ou seja, podemos pensar na segurança do ponto de vista mais holístico e não só numa vertente tecnológica, é assim que deve ser. Sim, mas por vezes em algumas organizações, no fundo, concentram-se funções numa ótica de poupar no orçamento, não é? Portanto, se a mesma pessoa faz 3 ou 4 funções, ótimo, pagamos só um salário e pronto. Às vezes também acontece isso e isso, na realidade, como estava a dizer, não contribui para uma melhor cibersegurança. Passando aqui para a questão da aprendizagem contínua, gostaríamos de saber se nos recomenda alguns recursos ou também algumas estratégias para que as pessoas em geral se possam manter informadas sobre este tema tão vasto como é o tema da cibersegurança. Por exemplo, a nossa Autoridade Nacional de Cibersegurança, o CNCS, tem um conjunto de recursos, nomeadamente as boas práticas que podem ser utilizadas e pelas organizações, e também informação situacional, como eu estava há pouco a dizer, quais são as ameaças, os agentes de ameaça que têm estado mais ativos em Portugal. Também tem a componente formativa, que tem disponibilizado um conjunto de conteúdos, vamos assim dizer, por isso acho que é uma boa referência. Depois
a nível europeu, temos também a ENISA, a Agência Europeia para a Segurança das Redes e de Informação, que tem sempre bastantes estudos, boas práticas e inclusivamente também informação sobre regimes legais. O que eu posso dizer do ponto de vista do público em geral é que se nós pensarmos há 10 anos atrás, não existia também tanta informação nas notícias como hoje em dia. Por isso acho que hoje em dia também já conseguimos consumir mais informação até nos mídias relativamente à segurança do que era há 10 anos atrás. Por isso acho que também é uma questão de estarmos atentos e de gostarmos do tema e depois se calhar as notícias são mais claras e vêm mais ter connosco, não é? Sim, embora temos no fundo portanto os mídias, quando apresentam estes temas, também têm uma tendência a pôr em evidência o que correu mal, não é? Infelizmente, e portanto nós no fundo aprendemos um pouco com o erro dos outros ou com o mal que aconteceu aos outros. Desse ponto de vista, a Ofélia tem uma perspectiva otimista para os próximos anos sobre o estado da cibersegurança em Portugal? Mais otimista, menos otimista? Eu acho que é um caminho de muito desafio. São um conjunto de desafios. O desafio geopolítico, que é crucial, o desafio da inteligência artificial, porque a inteligência artificial muda completamente o risco da cibersegurança, porque os agentes de ameaça têm outras armas para trabalharem, e por isso nós também, do ponto de vista da defesa, temos que nos munir também das armas que conseguem combater esse armamento que está a ser agora utilizado. Isso, para mim, é o principal desafio, é as organizações estarem conscientes das diferenças que vão ocorrer com a inteligência artificial e de se munirem também de inteligência artificial para combaterem os agentes maliciosos. Por isso é crucial nós utilizarmos dentro das equipas de segurança e dentro da organização, ter as ferramentas para fazer a detecção mais célere ou até conter também os agentes maliciosos com as mesmas ferramentas que eles utilizam e poder depois utilizar a informação que vamos recolhendo e que vamos também ter, com certeza que somos aqui também um exército da defesa, não é? Que vamos recolhendo para conseguirmos responder aos novos tipos de ataque que vão ocorrer. Esse para mim é o maior desafio. E não é só o meu, porque um estudo da Splunk feito a CISG indicou que 70% acredita que a inteligência artificial dá vantagens aos atacantes sobre os defensores. Por isso é realmente aqui um grande desafio que nós temos pela frente, mas aqui na área de segurança são sempre desafios, por isso está sempre tudo a mudar e temos também respondido e há sempre essa resposta dos defensores. E por isso aqui as minhas 3 sugestões nesta matéria são, como eu já estava a referir, a adoção de inteligência artificial para nos defendermos e formar as equipas, não só as equipas de IT e de segurança, como eu estava a dizer, formar todos os colaboradores para que estejam conscientes de que eles próprios são a primeira barreira para defender a organização e para se defenderem a si próprios, e depois é sempre manter-se vigilante, todos manterem-se vigilante, atentos às ameaças e estar em constante análise do risco das ameaças e definir quais são as medidas para mitigar esse risco. Ou seja, acho que vai ser um acelerar de medidas que vão ter que ser implementadas. E nós vemos isso a nível das autoridades internacionais de segurança de informação, mesmo a nível do patching e da atualização, que no passado tínhamos um período e esse período está a reduzir exatamente porque está tudo a acelerar. Muito obrigado, Ofélia. Tenho apenas mais uma pergunta relacionada com o título do nosso podcast. Portanto, não sei se pode partilhar com os nossos ouvintes alguma password que use ou que tenha usado no passado. Claro que não. É o segredo, é a alma do negócio, neste caso. Muito obrigado. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.